Vigilância em Saúde aqui de Goiás emitiu um alerta epidemiológico, recomendando que gestores e profissionais de saúde reforcem as medidas de prevenção, controle e tratamento oportuno da influenza e outros vírus respiratórios. De acordo com o informe, o retorno da circulação do vírus H3N2 em Goiás e a baixa cobertura vacinal contra a influenza no estado causam preocupação nas autoridades sanitárias. E para ter detalhes sobre esse momento epidemiológico do estado, a gente conversa agora com a superintendente de vigilância aqui do estado, Flúvia Amorim. Flúvia, muito obrigado pelo contato com a gente aqui. Bom dia. Bom dia. Prazer ter você com a gente, Flúvia. Explica melhor, por favor, por que a preocupação aumenta nesse momento por conta dos vírus respiratórios. A gente já acompanha, claro, a questão da pandemia, mas também agora da influenza. Bom, primeiro porque houve uma antecipação, né? A gente é esperado ter um aumento de casos de influenza a partir do outono, e a gente viu uma antecipação, né, do surgimento desses casos e aumento desses casos. E por isso nós chamamos, né, a atenção de toda a população, emitimos esse alerta, porque nós temos aí agora essa semana e semana que vem as festividades de final de ano, onde as pessoas tendem a se aglomerar mais. A Covid já era uma preocupação e a influenza é uma preocupação a mais, porque as medidas de prevenção, mais do que nunca, elas precisam ser colocadas em prática, né? O uso de máscara, higienização das mãos, locais arejados, né, bem ventilados e principalmente a vacinação. Tanto para a Covid quanto para a influenza, a orientação é que as pessoas estejam com a sua vacinação completa o mais rápido possível. Eu aqui só fazendo stories. Flúvia Amorim, superintendente de vigilância em saúde aqui do estado de Goiás. Flúvia, pergunta também aqui da Jéssica Dias. Flúvia, a Secretaria Estadual de Saúde conseguiu confirmar, já sabe quantos casos de gripe influenza H3N2 estão confirmados aqui no estado e também se já há uma preocupação de um possível surto da gripe também aqui. Bom, primeiro deixar claro que não são todos os casos de síndrome gripal atendidos na nossa rede, seja pública, seja privada, que é feita a testagem. A testagem é feita em unidade sentinela, que a gente usa para monitorar a circulação desse vírus o ano inteiro. Então, nós temos já 32 casos identificados em unidade sentinela, em alguns casos no estado como um todo. São cerca de 8 municípios com casos confirmados, o que, na verdade, né, mostra que o vírus já está circulando no estado de Goiás. Hoje nós temos a identificação de um surto em Rio Verde. A gente fala que lá é um surto porque nós temos casos agregados, né, com vínculo epidemiológico de tempo, de espaço. Então, ali sim é um surto, e nos outros municípios a gente tem visto casos esporádicos. Agora, a gente sabe que esses casos eles poderão acontecer, né? Inclusive com maior frequência, como eu falei, devido às festividades de final de ano. Uma outra orientação importante é, se durante aquela festa de Natal, né, entre familiares e amigos, tiver uma pessoa doente, que essa pessoa não vá à festa, né? Que ela fique em isolamento, né? Que ela utilize a máscara para evitar a contaminação para os demais. Cileide Flúvia Amorim, superintendente de vigilância em saúde em Goiás, em contato aqui com a gente no Sinal Aberto. Bom dia, Flúvia, obrigada pela sua presença. Ontem a Vigilância Sanitária emitiu uma nota técnica, né, a respeito dessas síndromes gripais. Por que e o que vocês estão pretendendo comunicar nesta nota? O que a gente quer, inclusive, é chamar a atenção dos gestores municipais, da população em geral, mas principalmente de gestores e profissionais de saúde, para se atentarem para a ocorrência também já de influenza. Como eu falei, estava previsto para começar no outono, né? Geralmente março, abril e junho são os meses que a gente tem os maiores números. Isso acabou se antecipando não só em Goiás, mas no Brasil. Então, a gente quer, na verdade, emitir esse alerta, as pessoas se atentarem para isso e os profissionais de saúde também. Eu sei que nós estamos ainda numa pandemia de Covid, mas nós estamos, nesse momento, com 2 vírus respiratórios circulando simultaneamente. E a importância do diagnóstico correto, do tratamento correto, das orientações corretas. E para as pessoas também se atentarem, porque é mais um vírus que é transmitido de pessoa a pessoa e mais um motivo para a gente ter cuidado. Lembrando que o vírus influenza, Cileide, ele tem alguns grupos que a gente vê uma gravidade maior. Exemplo, em criança o vírus influenza pode ser grave, diferente da Covid, que em criança a gente, na maioria dos casos, são leves. Para a influenza a gente pode ter sim agravamento de quadro respiratório em crianças, em idosos, em gestantes. Então a gente chama atenção principalmente para esses grupos. Primeiro, o uso das medidas não farmacológicas, máscara, higienização das mãos, locais bem arejados, bem ventilados e principalmente a vacina.
A saúde conseguiu uma explicação do porquê que ocorreu essa antecipação da influenza do período do outono para agora, início de verão? Olha, Cileide, a gente não tem nada concreto, mas tem algumas hipóteses que já foram levantadas, né, entre especialistas. Uma delas é que, por muito tempo, as pessoas tomaram muito cuidado usando máscara. Em 2020, a gente não teve caso praticamente de influenza, né? Até 2021, grande parte do ano também não. Mas a gente vê agora esse relaxamento mesmo, né? As pessoas deixando de tomar os cuidados, né? Flexibilizando, deixando de usar máscara às vezes. Então, o relaxamento desse cuidado acabou aumentando a possibilidade de transmissão de vários vírus, entre eles o vírus influenza. Então, o vírus influenza ele é identificado esporadicamente em alguns períodos do ano, mas a gente viu que agora a gente está vendo um grande número de São Paulo, Rio, Bahia, já com vários casos, Goiás também. Isso vai acontecer no Brasil provavelmente como um todo, mas a hipótese mais levantada é a questão do relaxamento mesmo dessas medidas, né, desses protocolos. E agora também com aglomeração de pessoas, muitas festas de confraternização, e as pessoas acabam tendo mais contato umas com as outras. Bom, a gente tem visto aí que em outros municípios brasileiros, que você citou aí, a repercussão do aumento de casos nas unidades de saúde. Isso já aconteceu em Goiás? As unidades já estão tendo mais casos de pacientes com síndrome gripal, ou mesmo além da Covid? Olha, a gente tem ontem, inclusive, eu estava avaliando as internações, né, por quadro respiratório não Covid, porque para Covid a gente já tem, né, bem monitorado, e a gente ontem estava observando doença respiratória, internações, independente da faixa etária, não Covid, outros vírus, outras doenças. E a gente não viu aumento, Cileide, de internação, não. Mas nas unidades, né, de pronto atendimento, né, em algumas conversas que a gente teve, inclusive, aqui com Goiânia, eles relatam um aumento de atendimento, sim, de quadro respiratório e também de dengue, viu? Aí chama atenção que é um grande problema, né? Aí a dengue também ressurgindo, né? Ficou mais de 3 anos sem epidemia de dengue e já havendo relatos de aumento de atendimentos por dengue, além da doença respiratória. Pois é, essa é uma dúvida que ontem eu estava conversando com uma pessoa, ela falou para mim que estava sentindo dores e começou a descrever o quadro. Eu falei para ela, como é que você vai saber se isso é Covid, dengue ou influenza? É possível, sem exames, identificar? Sem exames, não, Cileide, muito difícil, porque o quadro clínico inicial é muito parecido para ambas as doenças. Se eu pego influenza, eu pego Covid, eu pego dengue, o quadro inicial, o quadro clínico de sintomas é muito parecido. Até para o profissional, às vezes, fica difícil. Então, o ideal é essa pessoa procurar atendimento médico e o médico fazer a solicitação do exame para descobrir qual que é, né, o agente etiológico que está causando aquela doença. E por que tomar a vacina do influenza se o vírus que está circulando agora já não é o mesmo vírus que a gente tem vacina, para o qual tem vacina? Por 2 motivos principais. Primeiro que a vacina ela tem outros vírus, protege contra outros vírus, não só o H3N2, e existe também a possibilidade de circulação desses outros vírus, né? Na vacina a gente tem influenza A, H3N2, influenza A, H1N1 e também temos influenza B sazonal. Então, ele protege contra todos esses. E para o H3N2 especificamente, mesmo que não seja da mesma cepa, uma certa proteção, né, uma certa produção de anticorpos pode também melhorar um pouco a proteção contra a gripe. Né? Em alguns outros momentos a gente viu isso. A proteção máxima, claro, ela só vai acontecer para essa cepa do H3N2 quando a gente tiver a nova vacina. Os laboratórios, né, o Butantan acenou lá que até março provavelmente essa vacina já vai estar sendo distribuída para o Brasil como um todo, mas até que essa vacina chegue, tomar a vacina que já existe, né, é indicado sim, e usar essas medidas de proteção. Bom, a gente está vendo aí que o Ministério da Saúde continua com o sistema fora do ar, nós já estamos desde o dia 10 sem atualização dos dados de Covid, e eu queria saber o seguinte, esses números, essas informações, correm o risco de estarem perdidas, ou seja, de não terem sido registradas por conta, os municípios, né, não terem como registrar esses dados em sistemas próprios e isso provocar um prejuízo para o histórico da Covid?
Com certeza, o Cileide, o prejuízo é enorme. Isso a gente não tem dúvida. Infelizmente, a percepção que a gente tem enquanto técnico, isso eu estou falando para o Goiás, mas eu tenho um grupo, né, que as superintendências de vigilância do Brasil todo fazem parte desse grupo, e a gente vem, assim, parece que não tem uma vontade, um querer de que isso seja resolvido rapidamente. São mais de 10 dias já com o sistema fora do ar, a gente praticamente voa nas cegas. A gente só não fica completamente às cegas porque a gente tem outros sistemas de informação que nos dá ideia do que está acontecendo. Em relação ao Covid, por exemplo, a gente tem um sistema de informação de internações que é local, então eu não dependo do Ministério da Saúde, e por esse sistema eu consigo ver que realmente não teve aumento de internações, nem por outros vírus respiratórios, nem por Covid. Então, isso nos dá pelo menos um norte para saber o que está acontecendo, mas quando eu falo de caso leve, realmente o sistema prejudica demais essa análise e esse monitoramento, principalmente com a entrada dessa nova variante. Então, a gente está assim, é muito difícil, eu venho falando isso, a gente trabalhar numa situação como essa, de pandemia, a gente necessitando desse dado, principalmente agora, né, nesse momento que a gente está, e a gente sem ter esse acesso. Pois é, você está falando que sim, vai haver prejuízo. Você consegue identificar esses prejuízos? O prejuízo que eu falo é um prejuízo principalmente agora do momento, né? De eu saber o que está acontecendo agora. Eu tenho informações mais fidedignas da realidade. Porque esses dados, né, eles podem ser inseridos posteriormente quando o sistema voltar. Então, as fichas de notificação, né, as doses aplicadas que não foram inseridas no sistema, elas podem ser inseridas posteriormente. Mas eu fico sem o do momento, né? Eu fico sem saber o que está acontecendo, por exemplo, na semana passada, para saber se nós estamos melhorando, se nós estamos piorando, se a cobertura vacinal melhorou, se piorou, se tem algum município nesse momento precisando de mais apoio. Então, a gente, como eu falei, a gente fica praticamente às cegas, principalmente em relação à vacinação. Flúvia, no começo da vacinação contra a influenza, a orientação da saúde era para que houvesse um intervalo de 14 dias entre a vacina do influenza e a vacina contra a Covid. Ontem fui informada de que aqui na Faculdade de Enfermagem da UFG, eles estavam vacinando a mesma pessoa com as duas vacinas, a vacina da influenza e a vacina da Covid. Está liberado agora? É possível? Pode ser feita as duas vacinas no mesmo momento? Isso já tem mais de 30 dias, inclusive, que nós emitimos essa nota, né, para todas as secretarias municipais, dando essa informação, foi repassada pelo próprio Ministério da Saúde, que evidências mostraram que as duas vacinas poderiam ser aplicadas simultaneamente. Você pode tomar a de influenza no braço e a de Covid no outro, sem problema. O que aconteceu entre a proibição e a liberação? É porque, na verdade, antes a gente não sabia se uma vacina poderia interferir na produção de anticorpos da outra. Porque existem algumas vacinas que você não pode fazer ao mesmo tempo, né? Já existem na rotina, nas vacinas de rotina, tem algumas que você não pode porque uma interfere na eficácia da outra. No caso da Covid, enquanto não existia, enquanto não surgiu essa evidência, a orientação foi de não fazer ao mesmo tempo. Quando a evidência surgiu, as pesquisas, os resultados saíram falando que não tinha interferência, foi liberado. Bom, então essa é uma informação que a gente tem que repetir, né? Já que as pessoas estão com dificuldades aí ou criando problemas para não se vacinarem, esse pelo menos está afastado. Quem não se vacinou contra a influenza e precisa tomar a terceira dose, a dose de reforço ou a segunda dose, está liberado. Está liberado. E nós temos aqui no estado, ontem eu chequei o nosso estoque, cerca de 90 mil doses ainda disponíveis. Então, as pessoas, e a orientação que a gente tem dado aos municípios é que ao ofertar a vacina Covid, já oferte também a vacina contra a influenza, né, para a pessoa, quem não tomou, já toma as duas ao mesmo tempo. O ministro da Saúde tinha dito no começo da semana que o sistema voltaria a funcionar nesta quarta-feira. Vocês tiveram confirmação dessa informação ou ninguém disse nada? Ontem a gente verificou que existem, são 3 sistemas principais para a Covid. O ESUS notifica, onde são notificados os casos leves, aqueles casos, às vezes, até assintomáticos, mas que têm um resultado positivo, eles são notificados no ESUS. Tem o sistema CIVEP, que é onde eu notifico os casos graves, hospitalizados, e a gente tem o SIPNI, que é o da imunização. Para o ESUS notifica que é o caso leve, voltou ontem, então os municípios já podem voltar a registrar os seus casos. O CIVEP e o SIPNI ainda não vão retornar. A gente está com essa promessa, a gente espera que seja concretizada no dia de hoje. Rubens?
É isso, Flúvia. Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Um abraço, bom trabalho aí. E se a gente não voltar a conversar, um Feliz Natal e um bom 2022, Flúvia.